Bom, você perdeu 2 jogadores de última hora, né? O Galhardo e o Adriano. Queria que você confirmasse se são essas mesmas as mudanças. No caso, o Bruno Pérez voltando à direita. E no meio-campo você deixa de ter 3 volantes, Patito ou Bernardo, já tem algo definido. Queria que você falasse como é que você pretende também escalar, né? A gente está faltando 3 jogos para acabar a temporada. E então os jogadores tem que sempre, que tiver em campo, tem que dar o seu melhor. E é isso que a gente vai tentar fazer amanhã. Não importa se o adversário também está rebaixado ou não. São profissionais, tem que ser respeitado e assim os jogadores do Santos têm que se portar. Muricy, restando 3 partidas para o término do Campeonato Brasileiro, é lógico que o Santos busca sempre as vitórias para terminar o campeonato numa boa classificação. O que você espera daqui para frente com relação a alguns jogadores que você ainda continua observando ou já fez uma análise mais fria para que eles possam ou não continuar na próxima temporada? Você vai mesclar esse time nessas 3 partidas seguintes ou você vai de força máxima mesmo, pensando exclusivamente nas vitórias com relação ao time que você vem colocando em campo? Não, vai jogar o que tiver de melhor. O que tiver de melhor vai jogar. Não importa o jogo que vai ser. Eu acho que não é por causa de 3 jogos que vai mudar a opinião de esse ou aquele jogador. Então, o que a gente tiver de melhor, a gente vai pôr sempre em campo. Não tem essa de estar poupando. Né? Claro, os jogadores têm que estar em condição física boa, né? Mas se tiver, vai até o final com os melhores. Ô Muricy, boa tarde. Você disse há poucas semanas aqui, né, que é ruim não disputar o título do Campeonato Brasileiro, como aconteceu com o Santos nos últimos 2 anos, e que é uma coisa que você pretende no ano que vem. Restando agora 3 rodadas sem poder lutar por nada, existe algum ponto positivo nisso? Dá para tirar alguma coisa de positiva nisso? E o que se é que dá para tirar? Não entendi o que você quer. Você podia me explicar melhor? Poderia, vamos lá. O fato de o time não disputar nada é ruim. Claro, horrível. Óbvio. Em algumas situações ruins, existe alguma coisa positiva. Nesse caso, existe alguma coisa positiva? De você ter esse tempo, 3 rodadas aqui, daqui para frente, sem disputar nada. Existe alguma coisa de positivo para se tirar disso? Nada positivo. A gente queria estar em uma situação melhor. Só coisa ruim. Né? Jogar uma competição desse nível e você nunca brigar pelo título, não tem nada positivo. É tudo ruim. Entendeu? Então, é difícil você achar, por mais que boa vontade que você tenha, é difícil você achar alguma coisa interessante. A não ser, claro, algumas observações que a gente fez de alguns meninos antes dessas rodadas, porque agora estão disputando uma competição importante para eles. Mas, fora os meninos que foram lançados, não tem coisa positiva a acrescentar aí. Muricy, é óbvio que todo time entra em campo para vencer, independente se está disputando alguma coisa ou não, mas na última rodada o Palmeiras pode depender de uma vitória para escapar do rebaixamento. Como é que é para o time adversário? Não sei se você já passou por isso. Caso vencer em campo, não que o Santos seria responsável, claro que o próprio Palmeiras é responsável pela sua situação, mas como é que é vencer um time e o time está sendo rebaixado por causa dessa derrota? E uma outra questão, cada semana surgem novos nomes aí que seriam possíveis reforços para 2013. Existe alguma coisa, ou esses jogadores chamam a tua atenção? Roger da Ponte Preta, William José do São Paulo e o Bruno Mineiro, da Portuguesa? Em relação ao Palmeiras, é uma situação chata, porque já falei algumas vezes aqui, eu passei por esse time e lá deixei amigos e continuo hoje a amizade até hoje, converso sempre com eles, amigos nesse nível assim de rouparia, segurança, administrativa, pessoas que eu costumo fazer amizade por onde passo, então realmente é difícil, porque a gente sabe o que eles estão passando, o sofrimento, mas a gente espera que esse jogo a gente faça um bom jogo, porque nós somos profissionais e não temos outra maneira de se portar, né? Mas a gente sente muito essa situação do Palmeiras pelos amigos, né? Porque no futebol a gente acaba não torcendo mais para nenhum time, a gente torce para os amigos. E no Palmeiras eu tenho muitos amigos e espero que eles saiam dessa situação. Em relação aos jogadores,
Cada semana vai surgir nomes mesmo e a gente não vai nem confirmar nada, porque não adianta, senão atrapalha negociações. Muricy, em relação a esses nomes citados aqui pela Ariane, gostaria de saber o seguinte: você falou que não vale a pena comentar, porque realmente cada semana surgem vários nomes, não um ou dois. Alguns deles lhe agrada. E uma outra coisa também, em relação ao campeonato, onde você já ganhou 4 títulos. Você acha que o campeonato deste ano, o brasileiro, foi um campeonato onde nós tivemos 3 ou 4 grandes forças, até pelo distanciamento do campeão para os demais colocados? Mas isso acontece, às vezes. Acho que em 2008, por não me engano, também ganhou uma competição que acabou um mês antes de acabar o campeonato. A gente todo dia estava fazendo um churrasco, a verdade é essa, que tinha acabado uma competição, acho que foi 2008, não me lembro bem, uma delas. Mas eu acho que um campeonato muito interessante, que ainda tem gente brigando por muitas coisas. E ali o time mostra a competência. Eu acho que existe muito mata-mata, tem que ter um ponto corrido para mostrar realmente uma diferença de campeonato, né? Então, os clubes que estão na frente se prepararam para isso. Então, mostra a competência da preparação. Porque se a gente for analisar direito, por exemplo, quando se classificavam 8, imaginou o Fluminense com essa campanha que fez e vai no mata-mata com o primeiro colocado, com o 8º colocado. Pô, aí é brincadeira. Então, é complicado, né? Mas é complicado, né? Imaginou toda a campanha que eles fizeram, né, e não tem... Então, a gente já tem muito mata-mata. Os campeonatos regionais, estaduais, são mata-mata. Então, Libertadores mata-mata, Copa do Brasil, Sul-Americana. Então, é importante ter um diferente, né? É importante ter um ponto escorrido. De quem? Dos nomes, às vezes você chega perto, às vezes você chega muito longe. Seu o quê? Não, nem aprova nem desaprova, senão vocês começam a acertar muito. Mas com certeza, às vezes, vocês erram demais, cara. Não sei onde vocês tiram os nomes aí. Mas é o trabalho de vocês, né? Muricy, o assunto desses últimos dias tem sido, né, o pênalti que o Neymar perdeu, pela forma como foi. Até no treino agora, os jogadores brincaram com ele, mostraram, muito legal, imitaram o lance e tal. Isso mostra que para ele já passou, absorveu, não tem nada com isso com ele, porque ele sempre continua batendo. E aqui no Santos, para você, não muda nada. Continua sendo o batedor o Neymar? Não, isso é coisa. Tanto é que ele não se abate com nada, né? Amanhã vai ter o pênalti, se tiver o pênalti, ele vai lá pegar a bola para bater. Isso é personalidade do jogador, né? A gente, não sei, parece que o gramado estava muito ruim, ou foi feito... calma aí, meu. Fica nervosa, não. Então a gente não sabe, muitas pessoas dizem que é por causa do gramado, que foi acho que feito 2 dias, 3 dias antes, eu não sei. É difícil, porque a bola subiu um pouco, mas ela subiu demais, né? Então é estranho, é difícil a gente estar explicando, a gente não sabe na hora do momento. Mas ele realmente é um jogador que não se abate com nada, né? Você já tinha visto um pênalti assim, então? Rapaz, é que a memória minha não está muito legal, não, mas dessa altura aí, difícil. Quando? Mas não foi tão alto assim, né, meu? Foi alto? Não foi tão assim. Eu não lembro, deve ter sido algum pênalti aí, igual a esse, mas não dá para... Não tem assim na memória, não. Muricy, você até falou, né, que a gente erra bastante as opções aí que o Santos está trabalhando para a próxima temporada. Na segunda-feira eu tive a oportunidade de conversar contigo, até perguntei sobre o André, né? Você falou que não podia ser injusto, que uma pré-temporada seria importante para ver esse jogador, como é que ele vai se desempenhar no ano que vem. Independente de como o André vai evoluir para o ano que vem, um centroavante se faz necessário para a próxima temporada, para compor o grupo, ou mesmo para brigar com o André ali, para buscar a titularidade, um jogador com essas mesmas características, e aí indo de encontro nesses nomes que foram citados, do William José, do Bruno Mineiro e até do Roger? Não, é difícil estar falando assim em posição, porque, eu volto a repetir, vocês fazem o trabalho de vocês, e vocês estão acompanhando o futebol, e se a gente, qualquer coisa que a gente falar parecido uma posição, vocês vão ter a oportunidade de acertar, chegar perto, pelo menos chegar perto. Então, é difícil estar falando em posição, mas com certeza sempre é importante contar com um cara que põe a bola para dentro. Isso aí é fundamental, você ter
um cara assim. É que, às vezes, no futebol, e pode acontecer aqui no Santos, e o futebol hoje é um bom negócio, e é grande negócio, pode ser que também venha jogadores que a gente não está necessitando, mas estão aparecendo bons negócios para o Santos. E isso nós vamos aproveitar, porque é importante. Às vezes é a idade do jogador, a porcentagem que os caras... Porque o Santos é uma grande vitrine, então a gente vai também priorizar isso aí. Os grandes negócios também é importante, porque o Santos também depende disso. Mas é difícil estar te falando uma posição, mas um grande artilheiro sempre é bom, é bem-vindo. Muricy, já que calhou né, com o Adriano fora, você vai ter que utilizar o Patito. Gostaria que você falasse um pouco, na tua opinião, qual a principal razão dele ainda não ter se adaptado tanto? Se é só a adaptação da Argentina ao Brasil, ou se realmente existe alguma outra coisa que está impedindo um pouco que ele renda mais? Eu acho que não é. Brasil e Argentina não é, porque os argentinos, eles se dão bem em qualquer lugar do mundo, né? Às vezes eles vão na Rússia, lá, 30 graus abaixo de zero, eles não têm saudade, não tem nada, né? O argentino não tem saudade, cara que é muito bom, por isso que o argentino é muito valorizado, porque um pouco diferente do brasileiro. Às vezes o brasileiro sente um pouco. Então, eu acho que não é isso. E também, não se adaptar em Santos é brincadeira, né? Aí eu acho que ele sentiu um pouco o tamanho do time do Santos, a pressão, essas coisas assim. Mas a gente nunca pode desistir do jogador, né? Tanto é que ele vai jogar. Senão, se eu não confiasse nele, eu não punha para jogar, né? Então, a gente não pode desistir do jogador. E para ele, além da adaptação na cidade, o ambiente para ele é ótimo, a turma gosta muito dele. Em geral, dos argentinos são muito bem aceitos aqui, né? Então, eu acho que é questão de tempo. A gente não pode nunca desistir do jogador. Não tem, assim, um motivo aparente, porque se fosse adaptação, era uma coisa que a gente até poderia falar, mas não é. Não tem, assim, um grande motivo que ele não está bem. Muricy, a semana que vem vai acontecer uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Santos, em virtude das convocações do Neymar para a seleção brasileira e dos jogadores também, quando não é data FIFA. E os conselheiros querem solicitar à diretoria para que os jogadores não sejam cedidos para a seleção brasileira, caso não haja data FIFA. Se for amistoso normal, que o Neymar não seja concedido, que outros jogadores também. Então eu gostaria de saber, primeiro, você que foi ex-jogador, sabe a importância até de servir uma seleção brasileira, mas qual seria a sua opinião com relação a isso? Você acha uma boa essa daí, do Santos vetar a convocação dos jogadores caso não haja data FIFA? É difícil você falar nesse negócio de vetar, porque o Neymar tudo bem, o Neymar até acho que, por exemplo, na minha opinião, nesse jogo agora contra a Argentina, não deveria nem ir, porque não é um jogo que vá aos titulares, né? Mas, fora o Neymar, eu acho que existe interesse dos clubes de ter o jogador na seleção, porque valoriza muito. O jogador, quando vai para a seleção, ele vale muito, né? Claro que tem que haver um acordo aí, né, de data FIFA ou não, data FIFA, né? O momento da competição que o time está jogando. Eu acho que isso é um bom senso das pessoas que estão lá e estão vendo... no final foi bem assim, eles viram alguns momentos de alguns clubes que não podiam levar jogadores, não levaram. Então eu acho isso, deve haver um entendimento. Agora, você vetar o jogador é difícil, claro, volto a repetir. No caso de Neymar é importante, quando não é data FIFA, não tem por que estar indo lá, porque não tem que provar, né, na seleção brasileira ele mais, né, para ser convocado. Em outros casos já não. Em outros casos é importante você ter jogador na seleção, porque volto a repetir, o jogador se valoriza muito. Então é uma situação complicada. É que aí eu acho que as pessoas estão vendo mais o caso do Neymar, né? Porque a gente ficou... E aí sim eu acho que é uma coisa complicada, né? O clube fazer um investimento que fez num atleta como o Neymar, de segurar esse jogador aqui no país, e ele jogar o quê? Quase que nada no Campeonato Brasileiro. Então aí eu entendo bem. Mas o outro caso é um pouco complicado, porque existem outros jogadores que podem ter a chance, né, de ir para a seleção, e é difícil acontecer isso. A última aqui. Muricy, o teu time é o que menos faz falta no Brasileirão, pela uma estatística que a gente tem. Isso se deve a alguma coisa? Você pede isso ou você acha que faz isso alguma diferença? Até na classificação? Enfim, o que você acha? Uma coisa que eu mais peço para o jogador primeiro, não dar carrinho, porque eu acho que isso é um absurdo. E principalmente carrinho por trás, que vai ser expulso.
É difícil o jogador do nosso time ser assim, expulso por isso, né? Então, e fazer falta boba por trás, essas coisas todas. A gente pede muito para eles, às vezes pode ser que os jogadores nossos, de tanto insistir, de tanto pegar um pouco no pé, eles acabam atendendo, não são expulsos. A gente tem poucos jogadores expulsos, então eu acho que é muito pela pegação do pé, porque você já tem quase 1 ano e pouco aqui, e você torna isso uma rotina, de falar toda a preleção a mesma coisa, não fala com o juiz, não dá carrinho, não faz falta por trás, esse tipo não faz falta boba, algumas coisas o jogador acaba não atendendo e acaba facilitando. Não tem nada a ver com classificação. Classificação a gente não começou dando atenção ao brasileiro porque a gente estava em outra competição e depois a gente desfez do time, aí é o motivo, não tem nada a ver com a falta, não falta. Algumas pessoas, às vezes, que eu não concordo, dão muita atenção já vi falar até de treinadores, o time que faz mais falta ganha. Eu não concordo com isso, não. Nem sei se isso é verdade, mas não acho correto, pelo menos. Muricy, o Abel Braga, ele deu uma declaração ontem na ESPN. Ele disse que quando ele chegou no Fluminense encontrou uma situação bem difícil, muita panela de jogador, e que ele teve que trabalhar isso para que o time se unisse, né? E ele atribui a isso boa parte da importância do título. Queria saber, você que é um treinador experiente, até que ponto essas panelas podem prejudicar de repente o trabalho do time, do treinador e o desempenho? É difícil você falar, né? Porque eu só posso falar de quando eu estava até o meu trabalho, né? Ou seja, um ambiente lá muito, muito bom, como foi agora que eu vi ele dizendo, né? O ambiente lá é ótimo para trabalhar com os funcionários, com tudo, né? Um ambiente de convivência muito bom. Eu vi ele também falar muito nisso, né? Então é difícil estar falando depois assumir outro treinador no meu lugar, então é difícil estar falando o que aconteceu. Um técnico de mais peso, com certeza isso não acontece, né? Porque a panela quer dizer que os jogadores é que meio que manda no time, tudo isso, com um técnico experiente não acontece. Então, no meu tempo não tinha isso, e agora, pelas palavras que eu ouvi do Abel, o ambiente continua muito bom. Lá é um ambiente saudável e bom para se trabalhar. Então, eu acho que quando ele chegou, com certeza, só com a chegada do treinador, isso acaba.